Minha família disse que minha filha estava sendo dramática, quando ela quebrou a perna em uma viagem. Eles a abandonaram sozinha no hotel enquanto saíram para jantar. Ela precisou de cirurgia e 6 parafusos por causa da negligência deles. Meus pais e meu irmão se recusaram a levar minha filha ao pronto-socorro depois que ela quebrou a perna. Não temos tempo, eles disseram. E o pior de tudo é que a fizeram andar por 3 horas. Eu não gritei, mesmo que devesse. Em vez disso, fiz outra coisa. 4 dias depois, foram eles que estavam gritando em pânico. Era uma terça-feira. Apenas outra pilha entorpecedora de papéis. Na terça-feira eu estava sentada à minha mesa, os olhos ardendo de tanto encarar documentos por tempo demais, mordendo uma caneta que já estava sem tinta. O ar no meu escritório estava denso com cheiro de café velho e ventilação filtrada, aquele tipo de cheiro que gruda na roupa e se infiltra nos ossos. Então eu vi Sofia aparecendo no meu celular no Facetime. Sorri instintivamente. Provavelmente uma atualização da viagem. Talvez ela mostrasse uma pulseira que barganhou ou um lanche estranho com um nome que eu iria errar tentando dizer. A viagem inteira tinha sido ideia dela, para se juntar aos meus pais, meu irmão Mark e seus primos em um passeio turístico fora do estado. Era perfeito para coincidir com as férias de primavera dela. Eu não pude ir, nem meu marido. Trabalho para nós dois. E eu não viajo de avião de jeito nenhum. Não faço isso há mais de 10 anos. Não é só preferência. É uma fobia completa. Mãos suadas, coração disparado, ataque de pânico perto do portão de embarque. Até o cheiro de combustível de avião faz minha garganta fechar. Então nós dirigimos, pegamos trens, ficamos no chão. É assim que eu me mantenho funcional. A questão é, eu não estava esperando por um trauma. Eu esperava uma selfie em um mercado de rua. Então eu atendi. Sem sorriso, sem barulho. Apenas ouvi sentada rígida na beira de uma cama de hotel. Estou cansada, ela disse baixinho. Oi mãe, ela acrescentou. Posso te contar uma coisa, mas promete não surtar? Eu surtei completamente. Não por fora, sem levantar a voz, mas por dentro, um colapso total. O que está acontecendo? Perguntei, já me levantando. Ela virou a câmera. A perna dela estava apoiada em um travesseiro do hotel, inchada, vermelha e roxa, a pele esticada ao longo do tornozelo e da canela. Não apenas machucada, mas inchada demais. Parecia errado. Acho que quebrei, ela disse. Minha mente ficou em branco por um momento. Como assim você acha que quebrou? Eu caí ontem, ela respondeu. Nas escadas daquele palácio antigo. Ontem. Afundei lentamente na cadeira como se a gravidade tivesse dobrado. Ok, quem olhou isso? Vovó, vovô e tio Mark, ela disse. Eles não acharam que parecia tão ruim. Não estava muito inchado no começo. Eles acharam que era só um hematoma. Pesquei, confusa. Então eles não te levaram a lugar nenhum? Ela balançou a cabeça. Não, nós continuamos. Eu simplesmente caminhei com isso. Fechei os olhos. Quanto tempo você andou? 3 horas. Talvez mais. 3 horas. Ela sentiu. Eles me disseram que eu estava exagerando. Ela disse. Clássica frase da família. Eles disseram que eu me sentiria melhor quando o passeio terminasse, ela acrescentou, com um tom tão casual que me fez sentir mal. E agora dói muito mais. Onde eles estão agora? Ela hesitou. Saíram. Disseram que eu podia ficar no hotel e descansar. Eu congelei. Você está sozinha? Ela sentiu novamente. Em outro estado. Mãe. Eu olhei para a tela. Ei. Não se mexe. Eu vou te buscar. Você não precisa. Eu preciso. Mas você vai ter que voar. Eu sei. Ela piscou. Você não voa desde. Eu sei. Ela abriu a boca, depois fechou de novo. Já estou olhando os voos, eu disse. Desta vez ela não discutiu. A voz dela ficou baixa. Ok. E eu desliguei, abri meu laptop e pesquisei. Um voo. Um assento sai em 90 minutos. Sem tempo para medo, sem tempo para lógica. Sem tempo para nada. Eu reservei. Depois liguei para meus pais. Correio de voz. Tentei de novo. Ainda correio de voz. Liguei para Mark. Ele, animado. E aí, como estão as coisas? Você deixou a Sophie sozinha em um hotel com uma perna possivelmente quebrada. Ele parou. Ela disse que estava bem. Ela não consegue andar. Ela sempre foi um pouco sensível. Sensível? Ah, qual é? Provavelmente é só uma torção. O inchaço só começou ontem à noite. Você a fez andar por 3 horas? Nós não a fizemos. Ela tem 15 anos, Mark. Ela disse que doía e você a deixou sozinha? Ela disse que queria descansar porque não conseguia se mexer. Ele suspirou. Você está exagerando. Aí estava. Sempre eu. Sempre ela. Eu desliguei sem dizer outra palavra. Depois peguei minha bolsa, fechei meu laptop e disparei pelo corredor. Meu chefe levantou os olhos quando entrei na sala dele. Emergência familiar, eu disse. Eu tenho que ir. Que tipo de emergência? Do tipo que eu saio agora. Ele franziu a testa. Você acabou de ser designada. Eu sei. Sinto muito. Ele começou a discutir. Eu não esperei para ouvir. Saí, entrei no elevador, chamei um táxi. No táxi mandei mensagem para Sophie.
Estou indo. Não pega nada. Fica na cama. Ela respondeu com um único emoji de coração. Eu fiquei olhando para aquele pequeno coração vermelho durante toda a viagem até o aeroporto. Depois corri pelo check-in pela segurança. Suada, desorientada, lutando contra a vontade irracional de voltar. Mas eu não voltei. Corri como alguém sendo perseguida. Talvez eu estivesse, pelo fantasma de todas as vezes que me disseram que eu era sensível demais, muito medrosa. Cheguei ao portão com minutos de sobra. Sem bagagem despachada, sem camisa limpa. Só eu, meu medo e o fato de que eu não ia deixar minha filha ser ignorada nem por um segundo a mais. Eu odeio voar. Eu realmente odeio. Mas eu odeio mais o que eles fizeram com ela. Então eu embarquei no avião. E eu não gritei. Ainda não. Mas 4 dias depois, foram eles que estavam gritando. A mulher ao meu lado estava dormindo com a testa encostada na janela e um saco de pretzels descansando no peito. Eu a invejei. Eu não tinha relaxado a mandíbula desde a decolagem. Minhas palmas estavam úmidas, meus joelhos travados. Cada pequeno solavanco fazia meu estômago virar, mas eu não disse uma palavra. Fiquei olhando para frente como se estivesse sendo testada. E eu estava. Não pela turbulência, não pelo avião, mas por mim. Por cada voz na minha cabeça dizendo que isso era exagero, que eu estava sendo dramática. Essa voz soa muito como a da minha mãe. Eu não voava há mais de 10 anos. Não porque eu não queria, mas porque eu não conseguia. No momento em que meu pé toca o chão de um aeroporto, meu peito aperta. Meu cérebro passa por todos os voos horríveis que eu já tive. Como uma coletânea de momentos vergonhosos. Especialmente aquele quando eu tinha 10 anos, chorando por causa da turbulência, agarrando a bandeja como se ela pudesse me salvar. Mark filmou com a filmadora do meu pai. Anos depois, ele adicionou efeitos sonoros, mostrou no dia de ação de graças. Todo mundo riu. Eu ainda era uma criança. Eu lembro da voz da minha mãe. Você realmente precisa superar isso. Eu nunca superei. Apenas parei de me colocar em situações em que as pessoas pudessem me ver entrar em pânico. Mark é 3 anos mais velho do que eu, o filho de ouro. Atlético, barulhento, sempre a estrela de cada churrasco no quintal. Ele tinha aquele tipo de energia que enchia um ambiente e nunca se perguntava se deveria. Eu, por outro lado, era alérgica à metade dos gatos do quintal, ao pólen, à grama. Barulhos altos me davam dor de cabeça. Alturas me deixavam tonta. Meus joelhos doíam depois de andar demais, e uma vez eu desmaiei durante uma caminhada por insolação. Minha mãe me deu meia garrafa de água e me disse para ser mais forte. Tudo o que eu fazia era visto como uma tentativa de chamar atenção. Um truque, uma encenação. Não importava o que eu dissesse ou quão calmamente eu dissesse, eu sempre estava sendo sensível demais. Se eu chorasse era falso. Se eu ficasse com medo era constrangedor. Se eu pedisse para ficar para trás, eu estava sendo egoísta. Eles me chamavam de rainha do drama antes mesmo de eu ter 2 dígitos de idade. Mark, por outro lado, podia torcer um dedo mindinho e ser carregado para casa como um herói de guerra. As regras eram diferentes para ele. Ainda são. Eu não falava muito quando criança, não via sentido. Eu só observava. Eu aprendi os padrões. Eu parei de reagir. E então eu saí. Estudei direito, me tornei investigadora criminal. Construí uma vida onde a palavra da gente vale alguma coisa. Onde quando eu digo que algo está errado as pessoas escutam. Casei com alguém que nunca riu quando eu disse que estava com medo. Tivemos Sofia. E juro por Deus, eu jurei que ela nunca ia passar pelo que eu passei. O voo durou 2 horas e 20 minutos. Eu contei cada segundo. Quando finalmente pousamos, eu praticamente corri pelo corredor do avião. A aeromoça tentou me fazer sentar até a aeronave parar completamente, mas eu já estava de pé, puxando minha bolsa do compartimento superior com as mãos tremendo. O aeroporto era um borrão de pessoas e placas que eu mal conseguia ler. Chamei um táxi e dei o endereço do hotel. O motorista tentou puxar conversa sobre o tempo, sobre turismo. Eu apenas fiquei olhando pela janela, mandando mensagem para Sofia a cada 5 minutos. Já cheguei. Indo para aí. Como você está? Comeu alguma coisa? Eles voltaram. Ela respondia em monossílabos. Ok. Não. Quando cheguei ao hotel, era quase meia-noite. O lobby estava quase vazio, apenas alguns turistas bêbados rindo alto perto do bar. Subi direto para o quarto dela. Nem precisei bater. Ela abriu a porta antes mesmo de eu chegar perto. E a primeira coisa que vi foi sua cara. Pálida, olhos vermelhos, cabelo grudado na testa de suor. A segunda coisa foi a perna. Jesus Cristo. Não era apenas inchada. Era deformada. O tornozelo tinha o dobro do tamanho normal, roxo e amarelo, a pele tão esticada que parecia que ia estourar. Ela estava apoiada numa bengala improvisada feita com um cabo de vassoura. Mãe, ela disse, e sua voz saiu como um sussurro. Eu a abracei com cuidado, tentando não tocar na perna. Ela estava tremendo. Há quanto tempo está assim? Desde ontem à noite piorou muito. Hoje de manhã eu mal conseguia sair da cama. E onde diabos eles estão? Sofia hesitou. Foram jantar.
Disseram que eu estava fazendo drama e que eles não iam deixar isso estragar as férias deles. Senti algo queimar no meu peito. Uma raiva tão intensa que por um momento não consegui falar. Eles disseram isso? A vovó disse que quando ela era jovem as crianças não ficavam reclamando por qualquer coisinha. Que no tempo dela as pessoas eram mais resistentes. E o Mark? Ele disse que eu herdei seu gene dramático. Ponto. Meu gene dramático. Claro. Sofia, nós vamos para o hospital. Agora. Mas já é muito tarde e... Agora, eu repeti, já pegando as coisas dela. Onde estão seus documentos? No hospital descobrimos que ela tinha 2 fraturas. Uma no tornozelo, outra na tíbia. O médico, um homem mais velho com óculos grossos, balançou a cabeça enquanto olhava os raios-x. Isso aqui está assim há quanto tempo? Ele perguntou. Desde ontem de manhã, Sofia respondeu baixinho. E ela andou com isso. Por 3 horas eu disse, sentindo a raiva crescer de novo. O médico me olhou por cima dos óculos. 3 horas? Com fraturas assim? Os familiares acharam que ela estava exagerando. Ele balançou a cabeça novamente. Isso vai precisar de cirurgia. E se tivesse sido tratado ontem, provavelmente não precisaria. Agora o inchaço complicou tudo. Sofia segurou minha mão. Vai doer? Não mais do que já está doendo, o médico respondeu gentilmente. Vamos cuidar de você. Enquanto eles preparavam Sofia para a cirurgia, eu liguei para meus pais. Eram 2 da manhã. Alô? A voz sonolenta da minha mãe. Mãe, Sofia está no hospital. Ela tem 2 fraturas na perna. Silêncio. Depois, o quê? 2 fraturas? 2 fraturas. Ela vai ter que fazer cirurgia por causa do inchaço. Mas como? Ela disse que estava bem hoje de manhã. Ela não estava bem, mãe. Ela nunca esteve bem. Vocês fizeram uma criança com 2 fraturas andar por 3 horas. Nós não sabíamos. Vocês não quiseram saber. Tem diferença. Ouvi meu pai pegando o outro telefone. O que está acontecendo? Sofia está no hospital, minha mãe explicou, a voz tremula agora. No hospital? Por quê? Ela disse que era só uma torção. Não, pai. Ela disse que doía. Ela disse que achava que tinha quebrado. Vocês que decidiram que era só uma torção. Nós não somos médicos, como íamos saber? E ali estava. A defensiva clássica. Como se eles não tivessem escolhido ignorar uma criança em dor. Vocês não precisavam ser médicos. Precisavam ser adultos responsáveis. Precisavam levar ela a um médico quando ela disse que estava machucada. Agora você está exagerando de novo, meu pai disse, e eu quase ri da previsibilidade. Estou exagerando? Sofia vai ter parafusos na perna por causa de vocês. Ela vai precisar de fisioterapia por meses. Talvez anos. Mas eu que estou exagerando. Não fala assim com seu pai, minha mãe interveio. Não? Então como eu deveria falar? Com carinho. Com compreensão. Vocês abandonaram minha filha num quarto de hotel para ir jantar enquanto ela estava com 2 fraturas na perna. Como exatamente eu deveria reagir a isso? Nós não abandonamos. Vocês saíram. Deixaram uma criança de 15 anos sozinha, com dor, em outro estado. Como vocês chamam isso? Silêncio do outro lado da linha. Onde está o Mark? Perguntei. Dormindo. Acorde ele. Por quê? Porque ele precisa saber que sua sobrinha está no hospital por causa da negligência dele também. Você está sendo muito dura. Desliguei o telefone. 3 horas depois, Sofia saiu da cirurgia. O médico explicou que tiveram que colocar uma placa e 6 parafusos. O inchaço tinha complicado tudo. Se tivesse sido operada no dia anterior, seria um procedimento muito mais simples. Ela vai ficar bem, ele disse. Mas vai ser um processo longo de recuperação. Sofia dormiu a manhã toda. Eu fiquei ao lado da cama, olhando para o gesso que ia do pé até quase o joelho, pensando em como ela havia caminhado com aquilo, em como ela havia sorrido para não estragar as férias de todo mundo, em como ela havia aprendido aos 15 anos que sua dor não importava. Por volta do meio-dia, meus pais e Mark apareceram no hospital. Entraram no quarto como se estivessem visitando alguém com gripe, casual, quase irritados por terem que estar ali. Como ela está? Minha mãe perguntou, mal olhando para Sofia na cama. Ela acabou de passar por uma cirurgia que não deveria ter sido necessária. Eu respondi, mantendo a voz baixa para não acordar Sofia. Mark se aproximou da cama, olhou para o gesso. Nossa, ficou grande mesmo. 6 parafusos, eu disse. 6? Minha mãe finalmente pareceu preocupada. Por causa de uma queda. Por causa de uma queda que não foi tratada. Por causa de 3 horas de caminhada com 2 fraturas. Por causa de uma noite inteira ignorada em um quarto de hotel. Nós não ignoramos, Mark protestou. Ela disse que estava bem de manhã. Ela disse que estava bem porque vocês já tinham deixado claro que a opinião dela sobre a própria dor não importava. Isso não é verdade. Não é? Então me explica por que quando uma criança de 15 anos disse que achou que quebrou a perna, a resposta de vocês foi você está exagerando. Meu pai, que havia ficado quieto até então, finalmente falou, nós erramos, está bem? Nós erramos. Mas não fizemos por mal. Por mal ou não fizeram. E agora Sofia vai carregar as consequências disso pelo resto da vida.
Pelo resto da vida? Minha mãe parecia genuinamente chocada. Não é para tanto. Não é para tanto? Ela é uma atleta, mãe. Ela joga futebol desde os 8 anos. Sonha em ganhar uma bolsa de estudos esportiva. E agora vai ter que reaprender a andar. O silêncio se instalou no quarto. Sofia se mexeu na cama e abriu os olhos lentamente. Oi, querida, minha mãe disse, forçando um sorriso. Como você está se sentindo? Sofia olhou para ela, depois para mim. Cansada. O médico disse que você vai ficar boa, Mark disse, com aquela energia forçada que ele usava quando estava desconfortável. Vai levar um tempo, Sofia respondeu, a voz ainda fraca da anestesia. Mas você vai ficar boa, minha mãe insistiu. Essas coisas acontecem. Quando eu era jovem, quebrei o braço e ficou perfeito. Sofia não respondeu. Apenas fechou os olhos de novo. Depois de alguns minutos desconfortáveis, eles foram embora. Prometeram voltar mais tarde, mas eu sabia que não voltariam. Não realmente. Eles haviam cumprido sua obrigação social de aparecer no hospital. Quando Sofia acordou de novo, já era fim de tarde. Mãe? Oi, amor. Como você está? Dolorida. E com fome. Pedi para o enfermeiro trazer algo leve para ela comer. Enquanto esperávamos, ela me olhou com aquela expressão que eu reconheci imediatamente. A mesma que eu tinha aos 15 anos quando tentava entender por que as coisas eram como eram. Por que eles fizeram isso comigo? A pergunta me pegou de surpresa, mesmo sabendo o que ela ia fazer. Não sei, Sofia. Acho que eles aprenderam a não acreditar quando alguém diz que está com dor. Por sua causa? Suspirei. Em parte. Quando eu era criança, eles sempre achavam que eu estava inventando. Quando eu disse que estava com medo ou com dor ou desconfortável. Sempre era você está exagerando, ou você está sendo dramática, ponto. E agora eles fizeram a mesma coisa comigo. Fizeram. Sofia ficou em silêncio por um tempo, mexendo nos lençóis do hospital. Mãe? Sim? Você realmente tem medo de voar ou... Vocês sempre disseram que você inventava isso também? E ali estava a pergunta que eu estava temendo. A pergunta que me forçaria a admitir uma verdade que eu havia passado anos tentando esconder. Eu tenho medo de verdade, eu disse, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Tenho medo de verdade, Sofia. Sempre tive. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam muito mais velhos do que 15 anos. Mas eles sempre disseram. Eles sempre disseram que eu inventava, eu sei. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a acreditar neles. Por anos eu achei que talvez eles estivessem certos. Talvez eu fosse mesmo dramática. Talvez meu medo fosse bobagem. Peguei a mão dela, cuidando para não mexer no soro. Até que um dia eu entendi que não importava se eles achavam que era bobagem. Era real para mim. E isso bastava. Então por que você voou? Para vir me buscar? A pergunta dela me pegou no peito como um soco. Porque a resposta era simples e complicada ao mesmo tempo. Porque você é minha filha. E por que eu não ia deixar você passar pelo que eu passei quando criança, sendo ignorada, sendo chamada de dramática, sendo deixada de lado quando precisava de ajuda? Sofia apertou minha mão. Deve ter sido horrível para você. No avião. Foi terrível, admiti. Pensei que ia vomitar durante toda a decolagem. Meu coração batia tão forte que eu achei que os outros passageiros iam ouvir. Mas sabe o que eu fiquei pensando o tempo todo? O quê? Em como você estava sozinha naquele quarto. Em dor. Achando que ninguém acreditava em você. Ela começou a chorar então. Não aquele choro dramático que minha família sempre acusava a gente de fazer. Era um choro silencioso, de alívio e tristeza misturados. Eu achei que vocês iam me odiar por estragar as férias, ela sussurrou. Sofia, escuta bem o que eu vou te dizer. Você não estragou nada. Você se machucou e pediu ajuda. Isso é o que pessoas normais fazem quando estão com dor. O problema não era você. Mas eles disseram. Eles estavam errados. Completamente, terrivelmente errados. O enfermeiro trouxe uma sopa e um sanduíche para ela. Enquanto Sofia comia devagar, tentando achar uma posição confortável com a perna imobilizada. Eu fiquei pensando em todos os anos que passei acreditando que havia algo errado comigo. Pensando em quantas vezes eu havia minimizado minha própria dor para não ser chamada de dramática. Quantas vezes eu havia engolido medo para não ouvir que estava exagerando. E como, mesmo assim, mesmo depois de construir uma vida longe deles, mesmo depois de me casar com alguém que me respeitava, eu ainda ouvia suas vozes na minha cabeça sempre que sentia medo de alguma coisa. Sofia estava quase dormindo de novo quando meu celular tocou. Era Mark. Oi. Ei, escuta. Conversei com os médicos lá embaixo e eles disseram que ela vai ficar bem. Eu sei. Eu estava aqui quando eles explicaram tudo. Então, acho que você pode relaxar um pouco. Não precisa ficar tão estressada. Olhei para Sofia dormindo, para o gesso gigante, para o soro no braço dela. Estressada? É, você sabe. Você sempre fica muito intensa quando essas coisas acontecem. Intensa. Nova palavra, mesmo significado. Mark, minha filha de 15 anos passou por uma cirurgia desnecessária por causa da negligência de vocês. Se isso não é motivo para ficar intensa, eu não sei o que é. Olha, ninguém teve culpa.
Foi um acidente. O acidente foi ela cair. A negligência foi ignorar ela por 2 dias. Nós não ignoramos. Vocês saíram para jantar. Deixaram ela sozinha no quarto, com dor, depois de forçar ela a andar o dia inteiro com 2 fraturas na perna. Ela disse que queria descansar. Ela disse isso porque vocês já tinham deixado claro que a dor dela não importava. Silêncio do outro lado. Mark, posso te perguntar uma coisa? Claro. Se fosse seu filho. Se fosse o Kevin que tivesse caído, vocês teriam reagido da mesma forma? Mais silêncio. Porque nós 2 sabíamos a resposta. Se fosse Kevin, o filho de 8 anos do Mark, eles teriam corrido para o hospital no primeiro sinal de dor. Teriam cancelado o resto da viagem. Teriam tratado como a emergência que era. É diferente, ele disse finalmente. Por que é diferente? O Kevin ele é mais novo. A Sofia tem 15 anos, Mark. Ela ainda é uma criança. Mas ela é mais. Você sabe. Como você era. E ali estava. A verdade que nenhum de nós queria dizer em voz alta. Sofia era como eu. E na família deles, ser como eu significava ser dramática. Significava não ser levada a sério. Significava ter sua dor questionada antes mesmo de ser avaliada. E o que exatamente eu era, Mark? Ah, vamos lá. Você sabe. Não, eu não sei. Me explica. Você sempre foi mais sensível. Sempre arrumava um drama para qualquer coisa. Como o quê? Como? Sei lá. Lembra quando você tinha uns 12 anos e disse que estava passando mal durante aquela caminhada? Mami teve que carregar você nas costas por 2 quilômetros. Eu lembrava. Lembrava perfeitamente. Estava com uma insolação severa. Havia vomitado 3 vezes. Estava com febre e não conseguia andar direito. Eu estava com insolação, Mark. Mas você sempre ficava doente na hora errada. Sempre tinha alguma coisa. Eu tinha asma, e alergia, e enxaqueca crônica, e ansiedade. Exato. Sempre tinha alguma coisa. A frieza na voz dele me pegou desprevenida. Como se ter problemas de saúde fosse uma escolha que eu fazia para incomodar todo mundo. Mark, você está me dizendo que eu inventava asma? Não, mas... Você sabe. Você dramatizava tudo. Eu dramatizava não conseguir respirar? Não é isso. Então o que é? Me explica exatamente o que eu dramatizava. Silêncio de novo. Esquece, ele disse finalmente. O importante é que a Sofia vai ficar bem. Não, Mark. Não vou esquecer. Porque o que aconteceu hoje com a Sofia é exatamente o que acontecia comigo quando criança. E você acabou de me mostrar que vocês ainda acham que quando a gente sente dor, a gente está inventando. Isso não é verdade. Então por que Sofia teve que passar por uma cirurgia desnecessária? Porque nós erramos, está bem? Nós erramos. Mas não foi de propósito. Não foi de propósito, mas vocês fizeram a mesma coisa que sempre fizeram comigo. Assumiram que a dor não era real, assumiram que era drama. Olha, eu preciso desligar. Estamos tentando salvar o que resta das férias. Ele desligou antes que eu pudesse responder. Salvar o que resta das férias. Como se Sofia tivesse estragado alguma coisa ao quebrar a perna. Como se a cirurgia dela fosse um inconveniente no cronograma turístico deles. Olhei para Sofia dormindo. Sua respiração estava regular agora, não mais aquela respiração curta e dolorida que ela tinha desde que cheguei. Os remédios para a dor finalmente estavam fazendo efeito. E pensei em como ela havia pedido desculpas. Por estragar as férias. Por não conseguir andar. Por estar com dor. Uma criança de 15 anos pedindo desculpas por ter se machucado. Pensei em todas as vezes que eu havia pedido desculpas pela minha própria dor quando criança. Por ficar doente. Por ter medo. Por não conseguir acompanhar todo mundo. E jurei, ali naquele quarto de hospital, que Sofia nunca mais ia pedir desculpas por sentir dor. Nunca mais ia aprender que seus sentimentos eram inconvenientes. Nunca mais ia achar que precisava minimizar seu próprio sofrimento para não incomodar ninguém. Ela acordou algumas horas depois, quando já estava escurecendo lá fora. Mãe? Eles voltaram? Quem? Os vovos. O tio Mark. Eles passaram aqui mais cedo. Você estava dormindo. Eles vão voltar? A pergunta dela era simples, mas eu podia ouvir a esperança por trás. Ainda esperando que eles se importassem o suficiente para ficar, para mostrar que ela importava mais do que as férias deles. Não sei, amor. Ela sentiu, mas eu vi a decepção nos olhos dela. Sofia? Sabe que não é culpa sua, né? Nada disso é culpa sua. Eu sei. Sei que você sabe aqui, toquei na testa dela, mas você sabe aqui? Toquei no peito, onde fica o coração. Ela pensou por um momento. Acho que não. Então eu vou te lembrar todos os dias até você acreditar de verdade. Ela sorriu pela primeira vez desde que eu cheguei. Um sorriso pequeno, mas real. Mãe? Sim? Obrigada por vir me buscar. Sempre, Sofia. Sempre. E enquanto ela dormia de novo, eu fiquei pensando nos próximos dias. Na conversa que eu ia ter que ter com meu marido quando voltássemos para casa. Em como ia explicar para ele que nossa filha havia aprendido aos 15 anos a mesma lição que eu aprendi aos 7. Que quando você pede ajuda,
Tem que estar preparado para ouvir que está exagerando. Mas também pensei em como as coisas iam ser diferentes agora. Como Sofia ia crescer sabendo que pelo menos uma pessoa sempre acreditaria nela. Sempre levaria sua dor a sério. Sempre viria buscá-la quando precisasse. Mesmo que isso significasse enfrentar meus piores medos. Mesmo que isso significasse voar. Na manhã seguinte, Sofia estava mais alerta, mas a realidade da situação começou a pesar sobre nós duas. O médico veio fazer a ronda e explicou que ela precisaria ficar mais 2 dias no hospital para observação, principalmente por causa do inchaço que havia complicado a cirurgia. E depois? Sofia perguntou. Depois você vai poder ir para casa, mas vai precisar usar muletas por pelo menos 6 semanas. E fisioterapia. Muito fisioterapia. Quando o médico saiu, Sofia ficou quieta por um longo tempo olhando para o gesso. Mãe, como vou explicar isso na escola? A verdade. Você se machucou em uma viagem e precisou fazer cirurgia. Mas e se perguntarem por que demorou tanto para ser tratado? A pergunta dela me deixou sem palavras por um momento. Ela estava se preocupando em como explicar a negligência que havia sofrido. Como se fosse vergonhoso ter sido ignorada. Sofia, se alguém perguntar, você conta exatamente o que aconteceu. Você não tem nada para esconder ou se envergonhar. Mas vai parecer que eu sou dramática. Como você era? Como você era? As palavras dela me acertaram como uma bofetada. Eu nunca fui dramática, Sofia. E você também não é. Nós duas fomos ensinadas a acreditar que éramos, mas não somos. Ela me olhou com aquela expressão de quem quer acreditar mas não consegue completamente. Então por que eles sempre diziam isso? Era uma pergunta que eu havia passado anos tentando responder. Anos de terapia, de autoconhecimento, de tentar entender por que minha própria família havia me ensinado a desconfiar dos meus próprios sentimentos. Sabe o que eu acho? Acho que eles têm medo. Medo de quê? Medo de sentir. Medo da própria vulnerabilidade. É mais fácil chamar alguém de dramático do que reconhecer que as coisas podem sair do controle, que as pessoas podem se machucar de verdade, que às vezes não dá para resolver tudo só ignorando. Sofia ficou processando isso. Mas por que comigo? Eu sou neta deles. Porque você é igual a mim. E eu sempre representei tudo que eles não sabem lidar. Meu celular tocou. Era um número que eu não reconheci. Alô? Oi? É a mãe da Sofia? Sim. Aqui é a Jennifer, mãe da Emma. As meninas são amigas da escola. Emma, a melhor amiga da Sofia. Oi, Jennifer. Escuta, a Emma disse que a Sofia se machucou na viagem? Ela está bem? Emma está preocupada porque Sofia não está respondendo às mensagens. Olhei para Sofia, que estava mexendo no celular com cara de frustração. O que foi, amor? A bateria morreu e eu esqueci o carregador em casa. Voltei para o telefone. Jennifer, a Sofia quebrou a perna e precisou fazer cirurgia. Ela está no hospital, mas vai ficar bem. Nossa, que horrível! Cirurgia? Como isso aconteceu? E ali estava a pergunta que eu sabia que viria. Como explicar sem jogar minha família debaixo do ônibus? Como contar a verdade sem parecer que estava dramatizando? Ela caiu e se machucou. Infelizmente não foi diagnosticado imediatamente, então precisou de um procedimento mais complexo. Ai, que horror! A Emma quer saber se pode visitar quando vocês voltarem. Claro! Sofia vai adorar. Depois que desliguei, Sofia me olhou. Você não contou a verdade para ela. Contei sim. Você caiu, se machucou, e não foi diagnosticado imediatamente. Mas você não disse que eles me ignoraram. Não disse. Por quê? Suspirei. Porque é complicado, Sofia. É nossa família. E por mais errado que tenham estado, expor eles para outras pessoas não vai mudar nada. Mas não é mentira? Não é mentira proteger nossa privacidade. Ela ficou pensativa. Mas não é por isso que essas coisas continuam acontecendo? Por que ninguém fala sobre elas? A pergunta dela me pegou completamente desprevenida. Aos 15 anos, ela havia entendido algo que me levou décadas para compreender. Você tem razão, admiti. Você tem toda a razão. Então por que você fez isso? Porque eu ainda tenho medo deles. Ainda tenho medo de ser chamada de dramática, mesmo depois de todos esses anos. Sofia estendeu a mão para mim. Mãe, você não é dramática. E eu também não sou. Não, a gente não é. E a gente não precisa proteger pessoas que nos machucaram. Não, não precisamos. Ficamos em silêncio por um tempo, as duas processando essa revelação. Por volta do meio-dia, uma enfermeira veio avisar que eu tinha visitas. Meu coração disparou. Eles haviam voltado. Pode mandar subir, eu disse, depois olhei para Sofia. Você quer vê-los? Acho que sim. Alguns minutos depois, meus pais e Mark entraram no quarto. Desta vez eles pareciam mais sérios, menos casuais. Oi, querida, minha mãe disse para Sofia, beijando a testa dela. Como você está se sentindo? Melhor. Os remédios ajudam. Meu pai se aproximou da cama. Trouxemos umas coisas para você. Ele pôs uma sacola pequena na mesa. Revistas, chocolate, umas bobeiras. Obrigada, vovô. Mark ficou meio perdido perto da janela, claramente desconfortável.
Então minha mãe começou, conversamos ontem à noite depois que saímos daqui. Esperei. E bem, nós percebemos que talvez tenhamos reagido mal à situação. Talvez. Reagido mal. A situação? Perguntei. Quando a Sofia se machucou, meu pai esclareceu. Talvez devêssemos ter levado ela ao médico mais cedo. Talvez. Vocês acham? Tentei manter minha voz neutra. Olha, Mark finalmente falou, nós não somos médicos. Como íamos saber que era tão grave? Vocês não precisavam ser médicos. Precisavam acreditar numa criança quando ela disse que estava com dor. Mas ela sempre. Ele começou, depois parou. Ela sempre o quê, Mark? Silêncio. Ela sempre o quê? Insisti. Nada. Esquece. Não, não vou esquecer. Termina a frase. Minha mãe interveio. Não precisa ficar assim. Estamos tentando resolver as coisas. Resolver como? Fazendo de conta que não aconteceu? Ninguém está fazendo de conta. Então me expliquem como vocês vão resolver uma criança ter parafusos na perna por causa da negligência de vocês. Negligência é uma palavra muito forte, meu pai disse. É a palavra certa. Sofia, que havia ficado quieta até então, finalmente falou. Por que vocês não acreditaram em mim? A pergunta dela caiu como uma bomba no quarto. Todos pararam de falar e olharam para ela. Eu disse que doía. Disse que achava que tinha quebrado. Por que vocês não acreditaram? Minha mãe abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nós achamos. Acharam o quê? Achamos que talvez você estivesse exagerando um pouco. Ali estava. A palavra que nenhum deles queria usar. Por que vocês acharam isso? Sofia perguntou com uma calma que me impressionou. Porque minha mãe olhou para mim, depois de volta para Sofia, porque às vezes pessoas jovens podem dramatizar situações. Pessoas jovens ou pessoas como eu e minha mãe. O silêncio no quarto era ensurdecedor. Sofia, você não precisa. Eu comecei. Não, mãe. Eu quero entender. Ela olhou para meus pais. Vocês acham que eu sou dramática como vocês sempre disseram que minha mãe era? Mark se mexeu desconfortavelmente. Não é bem assim. Então como é? Sofia, minha mãe disse, você é uma menina maravilhosa. Nós não achamos que você é dramática, mas acharam na hora. Quando eu disse que estava com dor, vocês acharam que eu estava inventando. Não inventando. Só exagerando a intensidade. E por que vocês acharam isso? A pergunta dela os deixou sem resposta. Porque a resposta verdadeira era, porque eles sempre fizeram isso. Comigo, com qualquer pessoa que mostrasse vulnerabilidade, que admitisse dor, que precisasse de cuidado. Sabe o que eu acho? Sofia continuou. Acho que vocês têm medo de acreditar quando alguém está sofrendo. Porque aí vocês teriam que fazer alguma coisa. E é mais fácil fingir que a pessoa está exagerando. Meu coração se encheu de orgulho. Minha filha de 15 anos havia acabado de articular algo que eu levei 40 anos para entender. Sofia, isso não é justo, meu pai disse. O que não é justo? Eu ter que andar 3 horas com 2 fraturas na perna? Ou vocês terem que ouvir a verdade sobre o que fizeram? A voz dela estava ficando mais alta, mais intensa. Vocês me deixaram sozinha num quarto de hotel, com dor, para irem jantar, porque era mais conveniente acreditar que eu estava mentindo do que cancelar os planos de vocês. Sofia, para minha mãe disse, começando a chorar. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Vocês fizeram exatamente a mesma coisa que sempre fizeram com minha mãe. E sabem por quê? Porque funciona. Porque quando vocês chamam alguém de dramático, essa pessoa para de pedir ajuda. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da minha mãe. Nós não queríamos machucar você. Mas machucaram. E não foi por acidente. Foi por escolha. Mark finalmente explodiu. Chega. Você é uma criança, Sofia. Não pode falar assim com adultos. Por que não? Porque adultos nunca erram. Porque adultos nunca machucam crianças. Porque você não entende a situação toda. Eu entendo que vocês priorizaram as férias de vocês ao invés da minha saúde. Entendo que quando eu disse que estava com dor, vocês decidiram que eu estava mentindo. E entendo que agora vocês estão mais preocupados em não parecerem vilões do que em reconhecer o que fizeram. Silêncio total. Depois meu pai falou baixinho, você está certa. Todos olharam para ele. Você está certa, Sofia. Nós erramos. Erramos muito. E não foi um erro inocente. Foi uma escolha de não acreditar em você. Minha mãe soluçou. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu também, Mark disse, a voz quebrada. Eu não queria que você se machucasse mais. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Sofia olhou para eles, depois para mim. Obrigada por finalmente falarem a verdade, ela disse. Mas vocês entendem que desculpas não vão fazer minha perna ficar boa mais rápido, né? Não vão apagar o que aconteceu. Nós sabemos, meu pai disse. Mas queremos tentar consertar as coisas. Como? E ali estava a pergunta de R$1 milhão. Como se conserta décadas de um padrão destrutivo? Como se repara a confiança quebrada? Como se desfaz o dano de ensinar uma criança que sua dor não importa? Não sei, meu pai admitiu. Mas queremos tentar. Sofia olhou para mim como se perguntasse minha opinião. O que você acha, amor? Perguntei.
Acho que eles podem começar nunca mais fazendo isso com ninguém. E talvez conversando com alguém. Um terapeuta. Porque isso não é só sobre mim. É sobre como vocês tratam pessoas que precisam de ajuda. A maturidade dela me deixou sem palavras. Aos 15 anos, ela estava oferecendo não apenas perdão, mas um caminho para a mudança real. E ela continuou: quero que vocês conversem com minha mãe. De verdade. Sobre como trataram ela quando era criança. Porque ela ainda carrega isso. Todos os olhos se voltaram para mim. Sofia, eu comecei. É verdade, mãe. Você ainda tem medo deles. Ainda acha que você é dramática quando na verdade você só é uma pessoa normal que sente as coisas. E ali, naquele quarto de hospital, com minha filha de 15 anos articulando verdades que eu havia passado a vida tentando entender, algo se quebrou dentro de mim. Mas não de forma ruim. Se quebrou como uma barragem que finalmente cede, deixando a água correr livre. Ela tem razão, eu disse, olhando para meus pais. Vocês me ensinaram a ter medo dos meus próprios sentimentos. Me ensinaram que quando eu sentia dor ou medo, era porque havia algo errado comigo, não com a situação. Nós não sabíamos. Minha mãe começou. Vocês sabiam, sim. Talvez não entendessem completamente o impacto, mas sabiam que estavam me diminuindo. Sabiam que estavam me ensinando a não confiar em mim mesma. E agora quase fizeram a mesma coisa com a Sofia, acrescentei. A diferença é que eu não vou deixar. Os próximos dias passaram como uma neblina. Sofia teve alta na quinta-feira e nós voltamos para casa. Eu dirigindo um carro alugado porque não havia como eu colocar minha filha num avião com aquele gesso gigante e as dores que ainda sentia. Foram 12 horas de viagem, parando a cada 2 horas para ela esticar a perna boa e tomar os remédios. Meus pais ofereceram para cancelar o resto da viagem deles e nos acompanhar, mas Sofia foi clara: não, obrigada. Acho que a gente precisa de um tempo. Quando chegamos em casa, meu marido David estava esperando no quintal. Ele abraçou Sofia com tanto cuidado que ela começou a chorar de alívio. Papai, eles não acreditaram em mim, ela sussurrou no ouvido dele. Eu sempre acredito em você, ele respondeu, e vi nos olhos dele aquela raiva controlada que eu conhecia bem. David era o oposto da minha família, quieto, atencioso, sempre disposto a escutar antes de julgar. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, contei tudo para ele. Cada detalhe, cada palavra cruel, cada momento em que minha filha foi ignorada e diminuída. David escutou em silêncio, a mandíbula cada vez mais tensa. 12 horas de dor desnecessária, ele disse finalmente. Cirurgia desnecessária. Meses de fisioterapia desnecessária. David. Não me pede para ser compreensivo com isso. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Eles fizeram com nossa filha exatamente o que fizeram com você a vida inteira. E agora ela vai carregar cicatrizes literais e figuradas por causa disso. Ele parou de andar e me olhou. Você sabe que isso não pode passar em branco, né? O que você quer dizer? Quero dizer que ações têm consequências. Eles machucaram nossa filha por negligência. Há consequências para isso. Na manhã seguinte, David estava no telefone com nosso advogado. Eu tentei argumentar, disse que era família. Que íamos resolver entre nós. Mas ele me cortou. Eles não vão resolver nada. Vão fazer exatamente o que sempre fizeram, vão esperar a poeira baixar, vão fingir que nada aconteceu, e da próxima vez que alguém da família se machucar, vão reagir exatamente da mesma forma. Ele estava certo, e eu sabia disso. O advogado foi direto. Tínhamos um caso sólido de negligência. Uma criança menor de idade havia sido colocada sob os cuidados deles, havia se machucado, havia claramente comunicado sua dor, e eles haviam ignorado. O resultado foi dano físico permanente e trauma emocional. Não estou falando em processo criminal, o advogado explicou. Mas um processo civil? Absolutamente. Custos médicos, fisioterapia, dor e sofrimento. Especialmente considerando que ela é atleta e isso pode afetar oportunidades futuras de bolsa de estudos. Sofia, quando contamos para ela, ficou quieta por um longo tempo. Vocês acham que é a coisa certa a fazer? Eu acho, David respondeu, que é a única forma deles entenderem que o que fizeram foi gravemente errado. E vocês, mãe? Suspirei. Eu tenho medo, Sofia. Tenho medo de como eles vão reagir. Tenho medo de ser chamada de dramática de novo, de vingativa, de exagerada. Mas você não é nenhuma dessas coisas. Eu sei. Mas ainda tenho medo. Então deixa o papai cuidar disso. E eu te apoio no que vocês decidirem. David entrou com o processo numa segunda-feira. Na terça, meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi Mark. Você enlouqueceu completamente? Um processo? Contra a própria família. Uma família não faz o que vocês fizeram com a Sofia. Foi um erro, pelo amor de Deus. Pessoas cometem erros. Erros têm consequências, Mark. Consequências? Você quer destruir nossa família por causa de uma perna quebrada? Vocês que destruíram nossa família quando decidiram que a dor da minha filha não importava. Isso é loucura. Você está ensinando a Sofia a processar a própria família. Que tipo de lição é essa? Estou ensinando ela que quando alguém te machuca, mesmo que seja família, você não tem que aceitar calado.
Ele desligou na minha cara. Minha mãe ligou 1 hora depois, chorando. Como você pode fazer isso conosco? Somos seus pais. Vocês eram os avós dela também. Não impediu vocês de negligenciar ela. Nós erramos, ok? Já pedimos desculpas. O que mais você quer? Quero que vocês entendam que desculpas não pagam fisioterapia. Não apagam trauma. Não devolvem a confiança que vocês quebraram. Mas um processo? É tão cruel. Cruel. Eles achavam cruel serem responsabilizados pelos próprios atos. Sabe o que é cruel, mãe? Fazer uma criança andar 3 horas com 2 fraturas na perna. Deixar ela sozinha num quarto de hotel, com dor, para ir jantar. Isso é cruel. Nós não sabíamos. Vocês não quiseram saber. Tem diferença. Os dias seguintes foram um inferno de ligações, mensagens, e-mails. Parentes distantes que nem falavam conosco normalmente de repente apareceram para dar opinião. Família resolve as coisas em casa. Processo é coisa de gente ruim. Vocês estão sendo vingativos. A que mais me marcou foi da minha tia Carol, irmã da minha mãe. Sua mãe está destruída. Ela mal consegue comer de tanto estresse. Você realmente quer isso? Eu queria responder. A Sofia também mal conseguia comer de dor, mas isso não importou para vocês. Mas apenas desliguei. Sofia estava lidando com tudo isso melhor do que eu. Na primeira consulta com a fisioterapeuta, quando a profissional perguntou como o acidente havia acontecido, Sofia contou tudo, sem esconder nada. E seus avós não a levaram ao médico imediatamente? A fisioterapeuta perguntou, chocada. Não, eles acharam que eu estava exagerando. A fisioterapeuta me olhou. Sabe que isso vai dificultar muito a recuperação, né? O inchaço que se desenvolveu, os músculos que atrofiaram enquanto ela favorecia a perna machucada. Se tivesse sido tratado no mesmo dia, seria uma recuperação muito mais simples. Eu sei, respondi. Isso vai custar, em termos de tempo, dinheiro e dor desnecessária. Eu sei. Quando saímos da clínica, Sofia estava pensativa. Mãe? Sim? Cada pessoa que eu conto sobre o que aconteceu fica chocada. O médico do hospital, a fisioterapeuta, as enfermeiras, os amigos da escola, os pais dos meus amigos. Todo mundo acha horrível o que os vovos fizeram. E só eles e os parentes deles acham que vocês estão exagerando com o processo. Não é estranho isso? Ela estava certa. Cada profissional médico que ouviu a história ficou horrorizado. Cada pai que soube do caso disse que nunca faria isso. Apenas minha família achava que estávamos sendo dramáticos. Acho que eles sabem que fizeram coisa errada, Sofia continuou, e estão com medo das consequências. O processo avançou rapidamente. Nosso advogado reuniu toda a documentação médica, depoimentos dos profissionais, até gravações das ligações que fiz para eles do hospital. Mark havia sido esperto o suficiente para gravar nossas conversas, mas não esperto o suficiente para perceber que as gravações não o favoreciam. Ela sempre foi um pouco sensível. Provavelmente é só uma torção. Ela herdou seu gene dramático. Tudo estava lá, cristalino. O advogado deles tentou argumentar que foi um erro de julgamento honesto, que eles não tinham conhecimento médico para avaliar a gravidade. Nosso advogado contra-argumentou com o óbvio. Eles não precisavam de conhecimento médico, precisavam apenas levar uma criança machucada ao médico. Mas a parte que realmente selou o caso foi quando Sofia depôs. O juiz perguntou por que ela não havia insistido mais para ir ao médico. Porque eles já tinham deixado claro que achavam que eu estava mentindo. Quando você é criança e os adultos te dizem que você está exagerando, você começa a duvidar de si mesma, mesmo com dor. E como você se sentia sendo deixada sozinha no hotel? Abandonada. Como se eu fosse um inconveniente que eles não queriam lidar. E agora, como você se sente em relação aos seus avós? Sofia pensou por um longo tempo antes de responder. Eu ainda os amo, mas não confio mais neles. E isso é triste, porque confiança é difícil de reconstruir, especialmente quando a pessoa nunca realmente reconhece o que fez. O juiz olhou para meus pais, que estavam sentados do outro lado da sala com seus advogados. Vocês gostariam de se dirigir diretamente à sua neta? Minha mãe se levantou visivelmente nervosa. Sofia, querida, nós sentimos muito. Muito mesmo. Nós te amamos e nunca quisemos te machucar. Eu sei que vocês me amam, vovó, mas amor sem respeito não é suficiente. Vocês me amam, mas não respeitaram minha dor. Não respeitaram minha palavra. E fizeram a mesma coisa com minha mãe a vida inteira. Minha mãe começou a chorar. Nós não sabíamos que estávamos machucando vocês duas. Vocês sabiam sim. Toda vez que chamavam minha mãe de dramática, vocês sabiam que estavam machucando ela. Toda vez que ignoravam quando ela tinha medo ou estava com dor, vocês sabiam. Vocês só não se importavam o suficiente para mudar. O silêncio na sala era absoluto. E agora, Sofia continuou, vocês estão mais preocupados em não pagar indenização do que em entender o que realmente fizeram. Meu pai se levantou. Sofia, nós queremos entender. Queremos fazer as pazes. Então paguem pelos custos médicos. Paguem pela fisioterapia. Reconheçam oficialmente que negligenciaram uma criança sob seus cuidados. E talvez, só talvez, isso seja o começo de algum tipo de reconciliação.
O juiz deu o veredicto 2 semanas depois. Negligência comprovada. Meus pais foram condenados a pagar todos os custos médicos de Sofia, passados e futuros relacionados à lesão, mais uma indenização por danos morais. Mas o que realmente importou foi o reconhecimento oficial. Em papel timbrado do tribunal estava documentado. Eles haviam negligenciado uma criança. Haviam causado dano desnecessário por recusarem cuidados médicos adequados. Depois da sentença, Mark me abordou no corredor do fórum. Espero que você esteja feliz, ele disse, com veneno na voz. Não estou feliz, Mark. Estou aliviada. Aliviada? Aliviada que finalmente há consequências. Aliviada que Sofia não vai crescer achando que é normal ser ignorada quando está com dor. Aliviada que talvez, só talvez, vocês pensem 2 vezes antes de fazer isso com outra criança. Você destruiu nossa família. Nossa família já estava destruída há muito tempo. Vocês que nunca perceberam. 6 meses depois, Sofia estava na fisioterapia 3 vezes por semana. Ela não podia mais jogar futebol competitivo, a perna nunca voltou ao 100%, mas descobriu que gostava de natação. A água não julga se você está mancando, ela disse. A indenização que recebemos foi depositada numa conta para a faculdade dela. Sofia decidiu que queria estudar psicologia. Quero ajudar crianças que não são ouvidas, ela explicou. Quero ser a pessoa que acredita nelas. Meus pais tentaram contato algumas vezes. Cartões de aniversário, convites para o Natal. Sofia sempre respondia educadamente, mas friamente. Obrigada pelo cartão. Estou bem. No primeiro aniversário do acidente, Sofia e eu fomos visitar o túmulo do meu avô, o pai da minha mãe, que havia morrido quando eu era adolescente. Ele havia sido a única pessoa na família que nunca me chamou de dramática. Sabe, Sofia disse, arrumando as flores que trouxemos, às vezes eu fico pensando se as coisas seriam diferentes se o bisavô estivesse vivo. Acho que sim. Ele sempre me defendia quando eu era criança. Ele acreditava em você? Sempre. Então pelo menos uma pessoa da sua família te amava do jeito certo. Do jeito certo. Exatamente. No caminho de volta para casa, Sofia perguntou, mãe, você se arrepende do processo? Não. E você? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque agora quando eu conto essa história para alguém eu posso dizer, e meus pais não deixaram passar batido. Eles me defenderam. Isso significa muito. 3 anos depois, Sofia se formou no ensino médio com honras. Ela não convidou meus pais para a formatura. Por que não? David perguntou. Vocês não acham que é hora de tentar uma reconciliação? Sofia pensou por um momento. Sabe qual foi a última coisa que a vovó me disse? No julgamento depois da sentença, ela veio até mim e sussurrou no meu ouvido. Espero que você esteja feliz por ter destruído nossa família. Isso não é uma pessoa que mudou. Isso não é uma pessoa que entendeu o que fez. E o vovô? O vovô nunca mais tentou falar comigo diretamente. Apenas fica olhando de longe quando me vê na rua, como se eu fosse uma estranha perigosa. E o tio Mark? O tio Mark disse para todo mundo que conseguiu ouvir que eu sou uma menina mimada que processou a própria família por causa de um acidenzinho. Ela fez aspas com os dedos. Acidenzinho. 6 parafusos na perna é um acidenzinho. David e eu trocamos olhares. Então não, Sofia continuou. Eu não quero eles na minha formatura. Quero que seja um dia feliz, cercada de pessoas que me amam e me respeitam. Não quero passar o dia inteiro preocupada com o que eles vão dizer ou como vão tentar minimizar minhas conquistas. Ela estava certa. A formatura foi perfeita. Sofia recebeu uma bolsa parcial para estudar psicologia, ironicamente na mesma universidade onde meu pai havia se formado décadas antes. Mas diferente dele, ela ia usar sua educação para ajudar pessoas, não para diminuí-las. No discurso dela como oradora da turma, Sofia falou sobre a importância de acreditar nas crianças quando elas falam sobre sua dor física ou emocional. Uma das lições mais valiosas que aprendi foi que quando alguém te conta que está sofrendo, a primeira reação deveria ser oferecer ajuda. Não questionar se o sofrimento é real. Duvidar da dor de alguém não faz a dor desaparecer. Apenas ensina essa pessoa a sofrer em silêncio. Na plateia, eu chorei. David segurou minha mão. E em algum lugar, eu sabia que meu avô, onde quer que ele estivesse, estava orgulhoso. Depois da cerimônia, uma mulher se aproximou de nós. Desculpa incomodar, ela disse. Eu sou professora de ensino fundamental, e o discurso da Sofia me marcou muito. Tem uma menina na minha turma que sempre reclama de dor de barriga, e os pais dizem que ela inventa para não fazer educação física. Depois de ouvir sua filha falar, acho que preciso investigar melhor. Sofia sorriu. Sempre acredite primeiro, investigue depois. É muito mais fácil descobrir que uma criança estava exagerando do que reparar o dano de não ter acreditado quando ela realmente precisava. A professora assentiu vigorosamente, anotando no celular. Naquela noite em casa, Sofia estava organizando seus certificados e prêmios da formatura. Mãe? Sim, amor? Você acha que eles viram? A formatura? Eu sabia que ela estava falando dos meus pais. Não sei. Por quê?
Porque se viram, talvez tenham entendido finalmente que eu não era uma criança problemática. Que eu era apenas uma criança que merecia ser ouvida. Sofia, você nunca foi problemática. Nem quando criança, nem agora. Eu sei disso aqui, ela apontou para a cabeça, mas às vezes ainda tenho que lembrar meu coração. Eu entendo. Eu ainda passo por isso também. A diferença é que agora a gente tem prova oficial do tribunal de que eles estavam errados e a gente estava certa. E isso ajuda. Ajuda muito. Porque quando aquela voz na minha cabeça tenta me dizer que eu estava exagerando, eu posso responder, não. Tanto que um juiz concordou que eles estavam errados. Anos depois, quando Sofia estava no 2º ano de psicologia, ela me ligou um dia, visivelmente abalada. Mãe, você pode vir aqui? Preciso conversar com você. Fui imediatamente. Encontrei Sofia no apartamento dela perto da universidade, sentada na cozinha com pilhas de livros de psicologia abertos. O que aconteceu? Estou estudando sobre trauma infantil e negligência emocional para uma aula. E eu finalmente entendo completamente o que eles fizeram comigo. E com você? Ela me mostrou um livro aberto numa página sobre invalidação emocional crônica. Olha isso. Crianças que crescem tendo suas emoções e experiências consistentemente questionadas ou minimizadas desenvolvem uma desconfiança profunda de suas próprias percepções. Elas aprendem que seus sentimentos são inconvenientes, que sua dor é exagero, que suas necessidades são secundárias ao conforto dos outros. É exatamente o que aconteceu comigo, ela continuou. E com você também. Eles nos ensinaram a não confiar em nós mesmas. E agora? Agora eu entendo que o que fizemos, o processo, as consequências, não foi vingança. Foi justiça. Foi interromper um ciclo de abuso emocional que provavelmente já durava gerações. Ela fechou o livro e me olhou. Mãe, você salvou mais do que minha perna quando voou para me buscar. Você quebrou um padrão. Mostrou que nossa dor importa. Que nós importamos. Você também se salvou, Sofia. No tribunal, quando falou sua verdade sem medo. Quando se recusou a minimizar o que havia acontecido. A gente se salvou juntas. Exato. Hoje Sofia está no último ano de psicologia. Ela faz estágio numa clínica que atende crianças vítimas de negligência e abuso. Ela tem uma namorada que adora, um apartamento pequeno mas aconchegante, e uma perna que ainda dói quando vai chover, mas que não a impede de viver plenamente. Ela manca um pouco ainda. Provavelmente sempre vai mancar. Mas quando as pessoas perguntam o que aconteceu, ela conta a história completa. Sem esconder nada. Eu quebrei a perna numa viagem, ela diz. E meus avós não me levaram ao médico porque acharam que eu estava fingindo dor. Resultado, cirurgia desnecessária, 6 parafusos, meses de fisioterapia, e uma lição valiosa sobre a importância de acreditar nas crianças. Algumas pessoas ficam chocadas, outras fazem cara de desconforto. Mas Sofia não se importa mais com o desconforto dos outros quando ela conta sua verdade. Sabe o que é interessante? Ela me disse numa ligação recente. Quando eu conto essa história, sempre tem alguém que vem depois me contar sobre alguma vez que não foi acreditado quando criança. Parece que tem muito mais gente passando por isso do que a gente imaginava. E o que você responde? Que não foi culpa deles. Que eles mereciam ser ouvidos. E que nunca é tarde demais para começar a acreditar em si mesmo. Meus pais tentaram contato uma última vez no ano passado. Mandaram uma carta para Sofia no dia do aniversário de 5 anos do acidente. Querida Sofia, a carta começava: esperamos que você tenha encontrado em seu coração o perdão para pessoas imperfeitas que cometem erros. Sofia me mostrou a carta. Eles ainda não entenderam, né? Não. Ainda estão focados no perdão deles em vez da responsabilidade deles. E sabe qual é a parte mais triste? O quê? Se eles tivessem começado assumindo responsabilidade total, pedindo desculpas de verdade e mostrando mudança real, talvez a gente pudesse ter reconstruído alguma coisa. Mas eles passaram todos esses anos focados em como eles foram tratados injustamente em vez de focar no que eles fizeram. Ela rasgou a carta. Não preciso do perdão deles ou para eles. Preciso de paz. E paz para mim é saber que nunca mais vou aceitar ser tratada como se minha dor não importasse. Semana passada, Sofia me ligou animada. Mãe, você não vai acreditar no que aconteceu hoje na clínica. O quê? Chegou uma menina de 8 anos que caiu da bicicleta há 3 dias. A mãe dela trouxe porque finalmente percebeu que a menina não estava fingindo dor. Adivinha o que aconteceu? Estava quebrado? Fratura no punho. 3 dias sem tratamento, igual eu. Mas sabe o que a mãe me disse? Fala. Ela disse: eu ouvi uma palestra numa escola sobre acreditar nas crianças quando elas falam sobre dor. A palestrante contou uma história sobre uma menina que quebrou a perna numa viagem e não foi acreditada. Aquilo me marcou tanto que quando minha filha continuou reclamando, eu decidi trazer ela aqui. Fiquei em silêncio por um momento. Sofia, eu sei, mãe. Ainda dói às vezes lembrar do que aconteceu comigo. Mas pelo menos agora a dor tem propósito. Está salvando outras crianças. Eu estou tão orgulhosa de você. Estou orgulhosa de nós duas. A gente transformou a pior coisa que nos aconteceu em algo que está protegendo outras famílias.
Depois que desliguei, fiquei pensando no caminho que percorremos. Sofia e eu, da negligência à justiça, do silêncio à verdade, do trauma à cura. Não foi vingança. Foi muito mais poderoso que isso. Foi quebrar um ciclo. Foi ensinar uma nova geração que dor merece respeito, que crianças merecem ser ouvidas, que amor sem respeito não é suficiente. E foi mostrar que quando alguém te machuca, mesmo que seja família, você não precisa aceitar calado. Às vezes, a maior prova de amor próprio é dizer, não, isso não é aceitável. E vai haver consequências. 4 dias depois de eu ter voado para buscar Sofia, meus pais estavam realmente gritando. De raiva, de frustração, de medo das consequências. Mas nós duas estávamos finalmente em paz. E isso, no final das contas, valia mais do que qualquer reconciliação forçada. A verdade tem seu próprio poder. E quando você finalmente para de correr dela, ela te liberta. Mesmo que doa, mesmo que custe, mesmo que signifique ficar sozinho por um tempo, a liberdade vale a pena.